8 é a temperatura, está conosco aqui na Rádio Independente o prefeito de Lajeado, Marcelo Calmo, com muitos temas para a gente abordar, sempre tem novidades, e eu fiz questão, prefeito, de passar nas novas paradas de ônibus, as chamadas super paradas, tanto na Benjamin, ali em frente à Unimed, onde passam os ônibus, como ontem de tarde também, numa estrutura muito semelhante, se não igual. É semelhante, porque não tem a escada no meio. Lá no HBB. No HBB, no Hospital Bruno Borne, e aí para as pessoas utilizarem, né, para ficarem esperando ali o atendimento, aquelas pessoas que vêm das vans, as duas em utilização. O que dá para falar, né, especialmente a questão do ar-condicionado, que me parece que tem a licitação para ocorrer e talvez aí vai mudar, porque daí vai ter a porta de correr também, sim. Hoje está aberto ali. Mas eu acho que já é um avanço, embora tenha algumas coisas para melhorar. Como é que está sendo essa análise e também a repercussão? Bom dia. Bom dia, tudo bem, Rita? Tudo bem, Ricardo? Bom dia. Assim, ontem é um processo muito novo ainda, né? Elas começaram a ser operadas na quarta-feira. É um ganho de qualidade para o usuário que as paradas antigas, elas não têm proteção lateral, a proteção superior ela é precária, enfim. Aquela transitória que demorou muito tempo para sair da frente da farmácia ali, da Essência, demorou muito tempo, nem tinha isso. Então, é um processo de modernização. A primeira avaliação que se faz, ela foi muito interessante. Eu tinha muita dúvida por conta do estacionamento do outro lado da rua. Mas ontem, casualmente passando, e a gente fez questão de passar por esse trajeto e observou o que acontece lá na parada que hoje é na frente da Adélia Dresch, do lado da antiga Casa Born lá, enfim, na proximidade do Madre Bárbara. O ônibus, ele não recua até a calçada para pegar as pessoas. Ele, proporcionalmente, ele fica no mesmo padrão do que aqui da parada que tirou uma vaga de estacionamento. Ou seja, o ônibus no embarque ou desembarque, na parada antiga, ele já fica parado dentro da pista e as pessoas fazem o embarque ou desembarque. Com isso, a gente perde uma pista de rolamento e sempre perdeu. Então, essa preocupação de que é importante ter as 3 pistas de rolamento na Benjamin, ela segue. Nós vamos manter, mas já é um alento assim de que tradicionalmente já não acontecia. Então, nesse primeiro momento, a gente vai seguir sem tirar o estacionamento da frente da parada, ali na frente da Unimed, mantendo, então, duas pistas mais a pista do ônibus. Vai se escrever alguma coisa tipo corredor de ônibus, que meio que vai ficar isso, né? Não, porque o corredor de ônibus, a legislação ele estabelece como exclusivo para os ônibus. Ah, bom. E ali... Embora em Porto Alegre, quando eu vá lá, eu veja muita gente trafegando por ele também. E é sujeito a multa, né? Então, Porto Alegre está discutindo... Mesmo quando não tem ônibus passando. Sim, Porto Alegre está discutindo a permissão para as motocicletas seguirem no corredor. São Paulo tem a possibilidade para o táxi seguir pelo corredor. E o Uber não. Então, são algumas adaptações, enfim, mas então a avaliação desse primeiro momento é muito positiva e vamos estudar a implantação em outros pontos de grande movimento para que tenha uma atenção melhor para o usuário. Aqueles que já foram comentados? Sim. Ou outros mais ainda um além? ponto, mais um ponto na Benjamin, sim, na extensão. 1 ou 2, não é na Bom Negócio e na Aquat? A definição ainda depende de um processo, e ontem inclusive falava com o Jean, depende de algumas definições futuras. Por exemplo, na semana que vem a gente deve ter a definição sobre a central de polícia. Vindo todo o imóvel da antiga polícia ali no entorno do Parque dos Jic para o município, pode-se pensar num equipamento muito interessante para os ônibus no futuro. Então, a gente antecipa algumas pautas, mas são alguns processos, alguns projetos que passam pelo radar do município. Então, é importante a gente ver a utilização dela agora, esperamos algumas definições e outras possibilidades podem ser criadas. O Jackson Becker Delvin está na sintonia, ele diz, pode se inscrever preferencialmente ônibus, ele disse, vi isto em Toledo, no Paraná, nessa semana, quando estive lá. Eu não conheço essa experiência de Toledo, mas é interessante. Um abraço ao Jackson aí. E a questão, só para ficar ainda na questão das paradas, né? A questão do ar-condicionado, as portas elétricas... Sim, é interesse que a gente tenha ar-condicionado nessas paradas, sim. Para breve ou isso é algo que... Eu não sei te dizer como está esse processo, mas há interesse de que a gente tenha.
Prefeito, a gente sabe que teve essa semana uma apresentação de relatório a respeito da Expovalha ainda e Construmóvel, né? E que nesse relatório teriam algumas indicações ou sugestões de melhorias no Parque do Imigrante. Quais seriam essas melhorias e se há também já alguma previsão de serem feitas? Isso a gente conversou com a CIL, com a comissão organizadora da Expovalha, sobre processos de modernização do parque. Essas demandas sempre vêm. E ela sempre vem com alguma dificuldade de execução, porque é justamente no ano que acontecem as feiras. Então, são melhorias que elas acabam sendo necessárias, mas não mexem na estrutura do parque em si. A provocação e a proposta que o município fez é de que a gente tenha, e a CIL, ela faça a contratação de um profissional, um arquiteto engenheiro, para que se estude o parque de uma forma mais ampla. E a primeira sugestão que veio, tudo muito incipiente ainda, que se tenha desde a entrada aqui pela Avenida do Parque, não a Avenida Alberto Miller, porque a entrada da Avenida Alberto Miller já está adequada, que a gente possa ter a Avenida do Parque com interligação já para o pavilhão 1, e depois interligação para o 2 e depois para o 3. Então, tendo uma entrada controlada e um acesso, a gente pode fazer feiras modulares. Naturalmente, o restaurante teria que sair dali, mas é interesse de que a gente tenha um restaurante no parque. E aí também passa pelo estudo qual o local adequado para se ter um restaurante no Parque do Imigrante. Mas tudo isso depende de projeto. E por isso a provocação do município para que a gente faça esse investimento no projeto, faça esse documento, esses elementos de convicção. A próxima edição ela vai ser em 24, e para que tudo isso possa ser entregue até 24, tem que começar agora, senão provavelmente em 24 a gente vai fazer novamente alguns processos necessários de remendo, mas sem modificar a estrutura do Parque do Imigrante. É, bastante modificação, se for dessa maneira, né? Prefeito de Lajeado, Marcelo Calmo, só para atualizar então, Central da Polícia, podemos ter novidade na próxima semana? Eu definições? Acredito que sim. Que definições? O que está faltando? A última conversa com o governador, o que foi levado para o governador é a diferença de valores entre o município. O Estado perguntou se o município toparia em participar da construção do prédio da Central de Polícia. O município disse sim, nós topamos. Nós doamos a área e a gente pode participar com uma parte de recurso financeiro, desde que um imóvel reverta em proveito do município. E o imóvel definido, então, é essa área onde hoje estão as delegacias. O que aconteceu é que o laudo do município avaliando aquele imóvel e o laudo do Estado que avaliou o imóvel, ele apresentou uma discrepância de valores importante. O município avaliou aquela área em 2.600.000 e o Estado avaliou em 4 milhões. Então, na reunião com o governador, o município ratificou que 2.600.000 o município investiria, pagaria para ficar com o imóvel. Então, o Estado encaminhou o processo para a Procuradoria para ver de que forma poderia viabilizar essa diferença de valores para viabilizar toda a construção da central. Em relação à polícia, ainda tem algo sendo feito também pensado em relação à brigada militar? É um assunto novo, um assunto que surgiu essa semana e ele causa assim, uma repercussão bem interessante, porque hoje o 22º Batalhão, ali na Júlio Maia, nas imediações do Madre Bárbara, com o posto de saúde indo para a Aquat, com a agência do INSS indo ali também para Júlio Maia, vai concentrar um grande aglomerado de usuários, de veículos, enfim. Então, o espaço para o 22º Batalhão, ele já está escasso ali na Júlio Maia. E foi, então, a gente iniciou esse processo de análise de áreas para que o município construa um novo batalhão, ceda a área, construa um novo batalhão e, em troca, fique com aquela área que hoje é utilizada pelo batalhão. Para o município é muito interessante porque já tem um equipamento público do lado, que é o posto do centro. E então se começa a analisar áreas. A primeira proposta de área que foi ventilada é uma área lá no Montanha, na mesma localização, na proximidade do Corpo de Bombeiros. Então, e isso facilitaria acesso, porque o 22º Batalhão ele atua até Arvorezinha. É uma extensão territorial bem significativa. Então, a possibilidade de acesso para a RS, para 386, é bem mais facilitada lá nessa localidade do bairro Montanha do que aqui no centro.
Então, são assuntos que iniciam e a gente... Mais uma parceria governo de Lajeado, governo do estado. Mais uma parceria que pode estar município surgindo. de Lajeado e governo do estado. E ali, o que a prefeitura pensa em fazer? Já que o posto de saúde vai para a Aquat, vai ficar, teoricamente, dando certo essa negociação. Sim. Ficaria com a área do atual posto de saúde do centro e da Brigada Militar. Dá para fazer coisa grande ali. O que está em mente, prefeito? A gente não pensa em tirar o centro integrado de lá, porque o centro integrado ele já foi construído no fundo do 22º Batalhão. Então, é uma área que é interesse ficar com o centro integrado de comando regional lá. No posto de saúde, saindo saindo o posto de saúde para a Aquat, nós colocaríamos a Stas. E o imóvel do lado, bem, tem uma projeção de outras secretarias que já ficam em todo o entorno da prefeitura. E a prefeitura também está num processo de interesse na aquisição desse prédio ao lado do centro administrativo. Um prédio que está sem uso, que está abandonado, digamos assim, né, na Júlio Maia. E o município tem interesse em... Prédio residencial aquele, do lado do estacionamento? Isso, exato, do lado do estacionamento. Não tem gente morando lá? Não. O município quer comprar aquela edificação. O prédio está condenado. Não sei se está condenado, mas... Por isso tiver que sair os moradores. Não tem morador lá. Mas é uma construção que ela é num padrão que não comporta a extração das paredes. Então o município quer ficar com aquele terreno e demolir aquele prédio. E aí sim, tem área de expansão do centro administrativo, negócios futuros, enfim, pensando no crescimento de Lajeado. Isso seria para quando? Esse processo ele está em etapa de avaliação, para ver quanto vale o prédio. E o da Brigada Militar também? Não sei se é o mesmo prazo, são prazos diferentes. Não, são processos diferentes e com complexidades diferentes. O município, querendo comprar o prédio ao lado, faz uma ação de desapropriação, deposita o valor e tem uma posse imediata, digamos assim. O outro da Brigada é um processo que depende, então, de envolvimento com o Estado, depende de definição de área, depende de projeto também, nós vamos ter que fazer um projeto. E todas as demandas, então o projeto é a parte mais delicada porque é muita demanda nesse setor do planejamento da prefeitura. Tem posto de saúde, tem escola, tem ampliação, enfim, é um universo gigante que a Secretaria de Planejamento abraça. Acho que é importante a gente falar também, prefeito, a respeito da Orla do Taquari, né, das obras, até porque no dia 25, no Vivo Taquari Vivo, teremos, né, uma embarcação, aí, uma réplica de Giuseppe Garibaldi, né, daquele barco, e utilizado por ele. Depois tem também o Cisne Branco na Páscoa. Então, assim, fora a movimentação que já ocorre ali na Orla agora, né, em função dessas obras já feitas. A etapa da calçada agora ela entra numa etapa de acabamentos, né? Tá se colocando mais uma camada de base para elevar um pouco a altura hoje existente e depois ela vai para concreto, seguindo os mesmos moldes da parte que já está executada. Um muro de contenção assim do barranco, mais a calçada e está em licitação também a primeira etapa da iluminação. Esse processo de licitação ele está na rua. E é um processo, assim, se a gente pudesse, a gente buscou inspiração na Orla do Guaíba. Então, aquele prédio, aquele bela posto, inspiração. Aquele próximo ao Beira-Rio, naturalmente, né? Então, isso inspira naturalmente. Não, ficou outra coisa, é uma outra cidade. Eu, como bom colorado, preciso fazer propaganda do... Mas, então, aquele prédio inclinado e a proposta é que ele seja instalado no topo do barranco, inclinado, fazendo a iluminação lá dessa pista de caminhada lá embaixo. Então esse é um processo de licitação que está na rua também. E agora, durante o mês de abril, já vamos ter novidade e execução dessa nova etapa. Só aproveitando que a gente está falando ali daquela região, a questão dos banheiros está funcionando. Sim, funcionando eles bem? Estão funcionando. Nós estamos avaliando qual a melhor opção. Tem um lá, né? É um trailer, né? É um conjunto de banheiros e a facilidade desse conjunto de banheiros é que o município não se responsabiliza por manutenção e limpeza, abertura, manutenção e limpeza. Parece algo simples, mas são valores que acabam vultuando a cada mês. Hoje a gente fez a contratação num período experimental pela solução completa. Isso são 3 meses e aí a gente vai fazer a avaliação para ver se vale a pena construir algo físico, se vale a pena manter essa proposta de móvel
Se a gente faz a concessão da outra etapa lá do parque, onde é o polo gastronômico, e aí quem recebe... Bom, então são algumas opções que estão sendo ventiladas. Tivemos, mais uma vez, protestos na Câmara de Vereadores. A outra vez foi em relação aos servidores, na verdade não servidores, as monitoras que passaram em concurso, que gostariam de ter a vaga, e aí a Prefeitura tem contratado por empresa terceirizada, no caso a ARC, mas agora foram os servidores da Secretaria da Agricultura de Lajeado, né, que pediram igualdade em reajustes e aumento no auxílio alimentação. O que dá para falar de diferenças e como é que receberam também esse protesto? O critério do aumento, como a gente já falou aqui, assim, a gente procura manter o mesmo desde o início. E foi a primeira vez onde se teve que tomar uma decisão diferente em uma determinada classe por conta da definição do piso nacional do magistério. Então, o magistério, a gente chegou à definição de que sim, ele teria um aumento diferenciado. Todas as demais classes se manteve o mesmo padrão de reajuste desde o início do governo. Então, recebemos a manifestação, tudo certo, mas é a decisão que foi tomada. E com relação ao Vale Alimentação, teve um processo importante que foi votado na terça-feira, que é a eliminação da regra do intervalo para as jornadas de 6 horas. Parece algo simples, mas era um problema muito grande, porque a definição precisa do intervalo num determinado momento, nas escolas, para os agentes de trânsito, ele causava mais transtorno do que benefício. Então, isso foi eliminado. Então, agora a gente está estabelecendo uma maneira de, sim, conceder um intervalo para o lanche, para fazer as atividades, as necessidades, enfim, mas não sendo estanque. Então, isso vai ser encaminhado. E, por outro lado, o projeto do Vale Alimentação está na Câmara agora. Ele foi mandado na quarta-feira, prevendo o reajuste de R$200 para R$300. E, de maneira geral, pelas assembleias que foram feitas, tanto dos professores como dos servidores, a proposta de reajuste em geral do município ela foi bem aceita por toda a classe. Vamos atender os ouvintes aqui, prefeito. Tem algumas mensagens chegando. A primeira diz respeito a novas quadras aí que a Estacione volta a fazer a cobrança. Ela já tinha permissão, só que não vinha fazendo desde 2016. Injustificável o avanço ganancioso da Estacione em cobrança do estacionamento e a atitude irresponsável da Prefeitura. Atravessa abaixo da Islã trancada, porque o pessoal tendo que estacionar até no cantão. Enquanto isso, na Francisco Oscar Carnal, entre a João Abbott e a Benjamin, 3 carros estacionados e um deixando criança no Fernandes Vieira. Entre a Júlia e a Benjamin, 5 carros estacionados. Abraço aqui do Beckman, ele manda inclusive fotos, né, mostrando essa situação. Bom, uma situação que a gente trouxe também ao longo da semana, né, a questão de cobranças em áreas que até então não havia cobrança, prefeito. Assim, pelo crescimento da cidade, pelo crescimento do número de veículos, pelo aspecto da modalidade, não se pensa Lajeado sem o estacionamento rotativo. Ele é muito importante para a sobrevivência do centro das lojas, porque senão a pessoa, e o Beckman é um exemplo, o Beckman estacionava, ficava um dia com o seu carro parado na frente de um determinado local, sem circulação. Isso é ruim para todo o movimento de cidade, do comércio, enfim. Não se pensa Lajeado sem o estacionamento rotativo. E a ampliação, ele tem tudo a ver com o crescimento de cidade, com o crescimento de novos polos, e naturalmente, o importante é ter opção para a pessoa que não queira fazer o pagamento, que ela possa estacionar em determinados locais. E é o que acontece. Se ela não quer pagar, tudo certo. Ela precisa se deslocar um pouquinho mais, mas tem essa opção também. A Eveline de Lajeado, ela pergunta se há alguma previsão de melhorias nas proximidades da Escola Érico Veríssimo, no São Cristóvão, diz que está sem parada de ônibus e que a frente da escola também está péssima. A parada de ônibus lá na Érico, ela ainda existe, mas foi assinado, inclusive essa semana eu assinei a ordem para que a gente inicie aquela pavimentação lá da Érico, do recuo do muro do Senai que foi feito, e agora ela deve estar iniciando nos próximos dias. E outro assunto interessante que a gente vai fazer na próxima semana, nós finalizamos e vamos apresentar para o Sinduscom. Então, são
13, 14 construtores que estão confirmados para uma reunião de terça-feira, a proposta onde o município recebe as áreas de alargamento das vias e depois remunera o proprietário, e isso tem um valor muito importante para a construtora, em índice construtivo, em possibilidade de construir em outro local, enfim. Era um projeto de lei que a gente falava há algum tempo atrás que ele era estratégico para o município para buscar, assim como Porto Alegre fez na terceira perimetral, buscar um processo de modernização para que a gente possa fazer o alargamento das vias. Mas isso é de uma forma geral ou esse ponto citado? Não, é em geral. É geral, uma regra, para toda a cidade. É uma regra para toda a cidade. Naturalmente, isso vai ter mais apelo naquelas vias que o município tem interesse em alargar. Benjamin Constante, Alberto Pasqualini, Pedro Teobaldo Brighton, aqui agora a municipal que vai a via municipal que vai a São Bento, enfim, citei só 4 ruas, tem mais naturalmente, mas a gente vai apresentar então esse modelo de projeto de lei para as construtoras, porque é quem tem mais interesse, quem vai poder fazer parte desse artifício, e quem sabe a gente consegue seguir o mesmo modelo que Porto Alegre fez para o alargamento das suas vias. Gostaria de pedir ao prefeito, na rua João Abbott com a Silva Jardim, está muito ruim para as pessoas atravessarem. Não tem faixa e o semáforo muito ruim. Uns param para entrar na João Abbott e o lado fica livre para quem sobe ao centro. Se poderia com carinho olhar. Próximo a Prince, é o que diz a Cleus aqui. Ah, sim, vamos olhar. O outro pede para não ser identificado no ar, né, mas se identifica para a gente aqui. A ouvinte diz que gostaríamos de informações sobre melhorias na rua Carlos Expor Filho, em frente à BRF até a E6, Aprender Brincando, via em péssimas condições. E ali volta e meia tem recuperação de asfalto. É um trânsito muito pesado. E nós estamos iniciando um estudo para ter algumas vias alternativas ao trânsito da Carlos Expor Filho. Mas não tem previsão de recuperar o asfalto ali. Ele ainda não tem previsão. Mas deve fazer uns 2, 3 anos, no máximo, que foi feito, né? Não. O que foi feito foi outra etapa. Foi feita etapa até a proximidade da creche. Depois não chegou ali. Da creche até lá o trevo da 130 não foi feito. Ele já faz algum tempo que aquele pavimento está sem manutenção. Então, é a principal empresa de Lajeado, a BRF, é a empresa que mais dá retorno de impostos, enfim. Se tem uma atenção especial e vamos estar olhando também. Prefeito de Lajeado, Marcelo Calmo, muito obrigada pelas informações. Bom fim de semana. Grande abraço a vocês. Final de semana de calor, pelo jeito, né? Bastante calor. Prefeito de Lajeado, Marcelo Calmo, só trazendo mais um recado aqui, porque é um ouvinte aí, José Muniz, do bairro Centenário, que ligou aqui para a nossa rádio e para parabenizar o prefeito pelas paradas de ônibus. Ele disse que viaja bastante e vê esse tipo de parada em outras cidades. Tá certo. Não vai ter um nome, um logo, tá tudo muito branco ali. Vai ter? Isso é comunicação, né, cara? Eu não sei dizer. Não, eu vi algumas pessoas perguntando, sim, inclusive uma faixa reflexiva para que as pessoas não batam no vidro. Sim. Também algumas solicitações que eu vi. Vamos providenciar, sim. Valeu. Prefeito de Lajeado, Marcelo Calmo, conversando conosco.